Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um vídeo que uma pessoa me parou aí na rua e me perguntou sobre aposentadoria. Bom, aposentei, estou trabalhando, posso aposentar novamente? Bom, o vídeo então vai explicar quais são as possibilidades após você aposentar. Então o vídeo não é voltado para pessoas que querem se aposentar sobre essas regras. É voltado para as pessoas que planejam aposentar e continuar trabalhando, ou que já estão aposentadas e estão trabalhando, tá? Ou que planejam também voltar ao mercado de trabalho. As regras eu faço em outro vídeo, então isso é para tirar algumas dúvidas de alguns institutos para os já aposentados, tá? Antes de mais nada, pedir para você curtir o vídeo, compartilhar, dar o seu joinha, manda aí nos grupos, que isso ajuda muitas pessoas e tira muitas dúvidas, tá bom? Vamos ao que interessa. Bom, primeira coisa, eu vou trazer para vocês hoje 3 institutos, que é revisão, reaposentação e desaposentação. Bom, o que são esses nomes malucos? Vamos começar com a revisão. A revisão, qualquer pessoa tem direito, desde que exista um erro, né? Uma aposentadoria equivocada, um erro de cálculo, tanto no valor, quanto no tempo, ou em relação a algum outro benefício ou outro fator. Então a revisão, ela tem um prazo para você pedir a revisão. Se você identificou um erro na contagem do seu tempo, no seu valor, um erro na sua aposentadoria, na concessão dela, você tem 10 anos a contar do recebimento da primeira parcela da aposentadoria. Recebeu a primeira parcela, 10 anos é o prazo de pedir revisão. Se você não pedir revisão no prazo desses 10 anos que se passarem, ainda que o direito exista, você não vai ter o direito de ação, tá bom? Então você não vai poder acionar a justiça ainda que tenha o direito. Então você perdeu, já era. Então essa é a revisão. A revisão existe para qualquer regime, tanto o regime geral, que é o INSS, regime próprio, qualquer um. Se você tiver direito ou se houve algum erro, pode pedir revisão. Desaposentação. Bom, desaposentação é onde o trabalhador aposenta e ele continua trabalhando. E ele vai trabalhando, pagando benefício. E ele trabalha ali mais 20 anos. E se ele fosse aposentar os 20 anos depois que ele já tinha aposentado, ele receberia uma aposentadoria muito melhor. Ele pode pedir essa nova aposentadoria? Bom, podia, não pode mais. Por quê? O STF decidiu que quem conseguiu com trânsito em julgado, se a ação está rolando, também já perdeu. Se você conseguiu um trânsito em julgado, o que é um trânsito em julgado? É a última decisão dentro de um processo. Pode ser que seja em primeira instância, que é ali no fórum que você conhece como fórum. Pode ser que seja em segunda instância, que é o tribunal. Ou seja lá onde estiver o processo. Se a decisão final estiver... Já foi dada essa decisão final até a data de 6 de fevereiro de 2020, então deu a decisão final até 6 de fevereiro de 2020, valeu. Muitos juízes e tribunais realmente deram essa desaposentação, nem todos, mas muitos deram. E permitiu que pessoas que já tivessem aposentados e continuaram a trabalhar e contribuir ali com o seu regime, reaposentassem. Ou seja, na verdade, eles pediam uma revisão daquela aposentadoria para receber um benefício melhor. Hoje não pode mais, nem a desaposentação e nem a reaposentação, tá bom? Os dois foram proibidos aí pelo STF, mas eu vou dar uma opinião sobre um certo caso. Então essa é a desaposentação. Você continua trabalhando e pede uma revisão daquele benefício. Isso não é revisão, é uma desaposentação. Revisão é outra coisa que há o direito. Mas é para todos entenderem, tá? Uma revisão do benefício de aposentadoria. Se for pelo fato de estar trabalhando posteriormente à aposentadoria, não pode mais, tá? Até 6 de fevereiro de 2020, se você teve decisão favorável, o STF decidiu por manter, por segurança jurídica, todas as decisões proferidas. Então, quem conseguiu, passou, já era. Quem não conseguiu, não consegue mais. A não ser que o Congresso crie uma lei falando sobre isso e autorizando. Sem a existência de lei, o STF disse, não pode, não tem lei prevendo, não pode. Quem deu, já deu. Quem deu a sentença favorável, deu. Quem não deu sentença, quem não conseguiu sentença, não consegue mais. A reaposentação é um outro instituto quase parecido com a desaposentação. O que a pessoa faz? Ela renuncia à aposentadoria, aposentei.
Ah, não, mas vou renunciar à minha aposentadoria porque eu vou continuar trabalhando, vou contribuir mais, peguei um emprego melhor, vou contribuir muito mais. Você renuncia, tá? E depois aposenta novamente. O STF também proibiu isso. A desaposentação e reaposentação, que são institutos parecidos, estão proibidos pelo STF. Acontece que eu vou dar a minha opinião sobre a aposentadoria de invalidez. Por quê? Porque se a pessoa se aposenta por invalidez, e isso o próprio STF já tinha sido julgado pelo STJ e depois o STF confirmou. Se a pessoa aposenta por invalidez e posteriormente ela vem a perder o caráter de inválido, inválido no caso de doença, ou seja, ela foi curada da doença que ela estava, ela não perde o benefício da aposentadoria de invalidez. Porque a aposentadoria por invalidez você não paga, você tem um benefício que você não paga, o imposto de renda, por exemplo. E na aposentadoria comum, se você encaixa ali nas alíquotas de pagamento, você paga o imposto de renda. Então, se você aposentou por invalidez, não paga imposto de renda. Se curou, continua sem pagar imposto de renda até o fim da vida. O STF decidiu por manter isso. Então, penso eu, que nada mais justo, até porque o próprio STF decidiu assim, e ele não decidiu caso específico sobre isso, que você aposentou normal, paga imposto de renda. Adquiriu uma doença. Por que não converter esta aposentadoria em invalidez? Claro que não foi a causa que deu origem à aposentadoria, mas para usar aí uma isonomia, uma igualdade, nada mais certo do que você converter a sua em invalidez, penso eu, o STF pode pensar de outra forma em alguma futura ação que chegar lá, porque seria injusto. A pessoa estava inválida, aposentou, aí perdeu a doença, não paga imposto de renda. Beleza, tem que manter, tá certinho. Mas aí a pessoa que aposentou normal ficou com uma doença grave, continuou pagando imposto de renda. Não, aí tem que converter o dela numa invalidez, ou pelo menos conceder o benefício. Então agora eu aposentei e estou trabalhando. Eu tenho que contribuir com o INSS ou outro regime? Tem. Você vai contribuir e não vai ter direito a nada, não vai ter direito a outra aposentadoria. Você vai contribuir com o INSS, vai pagar nem direito ao auxílio-doença, caso você fique doente, você vai ter direito. Vai pagar, você já tem sua aposentadoria, se ficar doente, tem sua aposentadoria. É isso. Posso ter mais de uma aposentadoria? Pode. Em regimes diferentes, no mesmo regime não. Aposentei pelo INSS, que é o RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Acabou, ali você não tem outra aposentadoria. Mas posso vir a ter no regime próprio da Previdência Social, que é o RPPS, que é aquele regime próprio, exemplo dos funcionários públicos. Então eu posso ter uma aposentadoria no INSS e uma no regime próprio. Nada impede um professor que dê aula para o Estado de manhã e dê aula para uma escola particular à noite ou à tarde. Ele pode ter duas aposentadorias, uma pelo RGPS e uma pelo RPPS, e até uma terceira, se ele fizer uma previdência privada na instituição financeira específica. Então, sim, é possível ter até 3 aposentadorias se forem regimes diferentes. Regime geral, INSS, uma aposentadoria. Regime próprio, outra aposentadoria. E previdência privada, terceira aposentadoria. Tá bom, pessoal? Então, é possível, desde que sejam em regimes diferentes. Se for no mesmo regime, você aposentou, vai continuar a trabalhar, não vai mudar nada, tá bom? E dê o joinha, compartilhe a informação. Até mais!